3 e Atlas emitiu o sinal extraterrestre mais famoso. Quase meio século atrás, no ano de 1977, detectamos o famoso sinal WOW. E uma hipótese ousada afirma que ele foi transmitido pelo objeto interestelar, hoje conhecido como 3 e Atlas. O mesmo objeto que só recentemente entrou no sistema solar interno e fará sua maior aproximação da Terra, em 19 de dezembro. É uma ideia bonita e corajosa, mas não é fantasia. Existe uma base surpreendentemente sólida por trás dela, junto com vários fatos bem convincentes. Vamos analisá-los passo a passo. As regiões escuras na borda do nosso sistema solar não são espaço vazio, mas um enorme corredor por onde algo de vez em quando passa. A maioria desses visitantes nunca é percebida, mas às vezes um deles acende nos nossos telescópios, deixa uma assinatura estranha nos dados e obriga os cientistas a perguntar se estamos mesmo sozinhos no universo. Foi assim que começou a história do 3 e Atlas, um viajante interestelar que literalmente entrou voando das profundezas da galáxia. Sua órbita não se parece em nada com as elipses familiares de cometas e asteroides. É uma hipérbole, como se alguém tivesse traçado uma linha reta, desde um sistema estelar distante, atravessando o nosso e saindo novamente para o escuro. O Sol não poderia acelerá-lo a essas velocidades. Isso significa que ele veio de fora do sistema solar. Astrônomos usaram modelagem reversa de trajetória, pegaram a posição e a velocidade atuais do 3 e Atlas e voltaram o relógio para o passado profundo. O resultado foi impressionante. Traçar sua rota aponta para a constelação de Sagitário, a região do céu onde fica o centro da Via Láctea. Não um braço vizinho, não uma estrela aleatória, mas o coração denso e cheio de objetos da nossa galáxia. E é aqui que precisamos lembrar outra estranheza de quase 50 anos atrás. Verão de 1977. O radiotelescópio Big Ear, em Ohio. Um programa 7. Montões de impressões longas, cheias de números sem graça. Até que, de repente, uma coluna dispara. Em uma única frequência, a intensidade sobe dezenas de vezes acima do ruído de fundo. Durante exatamente 72 segundos, o tempo que aquela faixa do céu fica dentro do feixe do telescópio. O sinal permanece uma linha estreita, perfeita e estável. Depois desaparece para sempre. O astrônomo Jerry Ehman circula a sequência 6IQJ5 e escreve uma palavra na margem: WOW. Esse WOW, informal, virou o nome do sinal de rádio inexplicado mais famoso já detectado. Sabemos que ele veio da direção de Sagitário, da área próxima ao grupo de estrelas T Sagittarii, perto do aglomerado globular M55, e sabemos a frequência, cerca de 1420 MHz, a linha do hidrogênio. É a frequência em que átomos de hidrogênio emitem e absorvem ondas de rádio. Para astrônomos, é como o ponto zero galáctico, um canal universal que qualquer civilização estudando o céu certamente observaria. Ao longo das décadas, muitas explicações foram propostas. Uma nuvem incomum de hidrogênio, um reflexo de algum sinal terrestre, ruído de cometas. Mas nada se encaixa bem o bastante para encerrar o caso. Oficialmente, o sinal WOW continua um mistério. E agora, depois de finalmente detectarmos um cometa interestelar vindo da mesma região geral de Sagitário, os teóricos não conseguem deixar de perguntar: e se esses dois eventos estiverem conectados? Alguns astrofísicos decidiram não se contentar com expressões vagas, como da mesma parte do céu. Eles pegaram a trajetória reconstruída do 3 e Atlas e calcularam onde ele estaria em agosto de 1977, quando o Big Ear captou a anomalia. O resultado, naquela época, o objeto estaria muito além das órbitas planetárias, algo como 600 unidades astronômicas do Sol, ou seja, 600 vezes mais longe que a Terra, o equivalente a uma viagem de 3 dias, na velocidade da luz. Suas coordenadas estimadas no céu eram ascensão reta 19 horas e 40 minutos e declinação menos 19 graus. Para o sinal WOW, as coordenadas eram ascensão reta 19 horas e 25 minutos e declinação menos 27 graus. Isso significa que as direções diferem por apenas cerca de 4 graus em ascensão reta e 8 graus em declinação. Isso não é apenas coincidência solta, é o mesmo corredor do céu. A VLOEB estima que a probabilidade de duas direções sem relação coincidirem tão de perto é inferior a 1%, especificamente cerca de 0,6%. Depois vem um cálculo ainda mais intrigante. Se a fonte do sinal WOW estivesse localizada em um objeto interestelar a mais ou menos 600 unidades astronômicas de distância, qual potência de transmissor seria necessária para o Big Ear ouvi-lo com tanta clareza? A resposta é surpreendentemente realista, algumas centenas de megawatts, dentro da faixa da tecnologia humana moderna. Um transmissor potente com um feixe estreito e focado. Em outras palavras, um farol de rádio a bordo de uma nave interestelar não é fisicamente impossível.
Claro, a maioria dos cientistas prefere explicações mais simples. Para eles, o 3I Atlas é um cometa antigo, ejetado de outro sistema estelar por um empurrão gravitacional. E o sinal WOW é um estouro natural de rádio que ainda não interpretamos direito, mas até eles admitem. A proximidade direcional e a combinação de parâmetros são estranhas o suficiente para justificar investigação séria. Por isso hoje, enquanto o 3I Atlas cruza o sistema solar interno, radiotelescópios no mundo inteiro não estão apenas registrando imagens e medindo sua composição. Eles também estão escutando com cuidado na linha do hidrogênio. Se um pulso estreito e limpo demais vier daquela região outra vez, especialmente na mesma frequência de 1977, isso deixará de ser só uma hipótese bonita. Vai obrigar a reescrever os livros. E mesmo que nenhum sinal apareça, o mistério continua. Na mesma faixa do céu, temos pelo menos 2 fenômenos estranhos. Um viajante interestelar com órbita exótica e um pulso solitário de 72 segundos em uma frequência universal. Você pode chamar isso de coincidência, ou pode ver como um sinal de que, em algum lugar no caminho para o centro da Via Láctea, uma conversa está acontecendo há anos e nossas antenas só agora começam a tocá-la de leve. E quanto mais observamos o 3I Atlas e lembramos do sinal WOW, mais difícil fica ignorar a sensação de que o universo, às vezes, não nos envia apenas ruído aleatório. Ele envia pistas delicadas, quase intencionais. Pela primeira vez em 50 anos, as palavras biológicos não humanos ecoaram no Congresso do Sissemsemuler e não vieram de um roteiro de filme. Em 2023, o Congresso dos Essiemera realizou oficialmente uma audiência onde a existência de alienígenas não foi apenas insinuada, mas declarada abertamente. Sob juramento, o ex-oficial de inteligência David Grush declarou que o governo do Sepetsu recuperou biológicos não humanos de locais de acidentes. Não teorias, não especulações. Biológicos, corpos. Ele não se encolheu quando questionado, e a sala não riu. O que tornou essa audiência ainda mais explosiva foi o que se seguiu poucas semanas depois. 2 corpos estranhos e mumificados foram exibidos em frente ao Congresso mexicano. Pequenos, frágeis e inegavelmente estranhos, os corpos tinham 3 dedos em cada mão, membros longos e crânios enormes. Raios X mostraram ovos dentro de um deles. Pareciam o que o mundo chama de alienígenas. Os cientistas estavam divididos. Alguns os chamaram de farsas. Outros apontaram para a datação por carbono, que os colocou com mais de 1000 anos de idade. O momento, perfeito demais para ignorar. Um governo após o outro, de repente levantando a cortina. Juntos, o depoimento em Washington e as múmias no México pintaram um quadro arrepiante. Talvez a verdade nunca tenha estado lá fora. Ela esteve aqui o tempo todo, escondida em cofres, examinada em laboratórios e agora lentamente entrando na vista do público. E a maior pergunta permanece: por que agora? Por que revelar tudo isso agora, depois de décadas de silêncio? No início dos anos 2000, um homem caminhando nas montanhas Rhodope, na Bulgária, tropeçou em um crânio diferente de tudo o que já tinha visto. Tinha 6 cavidades, não tinha boca e era muito menor e mais leve do que qualquer humano ou animal conhecido. Os olhos, enormes e redondos, dominando a maior parte do rosto. Arqueólogos locais não conseguiram identificá-lo. Nenhuma criatura em seus registros chegou perto. Alguns sugeriram que poderia pertencer a uma espécie desconhecida, ou até mesmo a uma deformidade antiga. Mas outros, discretamente, cogitaram outra possibilidade, a de que não fosse da Terra. O que alimentou ainda mais o mistério foi o que foi encontrado com ele. Um pequeno objeto metálico, em forma de disco. Ninguém conseguiu explicar sua finalidade. O crânio foi eventualmente levado para pesquisas mais aprofundadas e então desapareceu. Nunca mais foi visto. Alguns dizem que estava escondido, outros acham que foi roubado. Até hoje, os cientistas discutem se o crânio era orgânico, sintético ou algo entre os dois. E se realmente veio do espaço, por que foi enterrado nas profundezas de uma antiga cadeia de montanhas, a milhares de quilômetros de qualquer local conhecido de acidente. A milhares de quilômetros de distância, no deserto de Utah, histórias de visitantes sobrenaturais estão esculpidas diretamente na pedra. Os petróglifos do Canyon Sego datam de pelo menos 8.000 anos e mostram algo profundamente perturbador. Seres altos e magros, sem braços, olhos gigantes e cabeças grandes demais para seus corpos. Alguns têm projeções semelhantes a antenas, outros parecem flutuar. Tribos locais nunca alegaram tê-los criado. De fato, muitas tradições orais nativas americanas falam de pessoas do céu ou seres estelares que vieram do alto. A combinação é arrepiante. O estranho é que essas esculturas não são isoladas. Figuras semelhantes aparecem por todo o sudoeste americano e além, em cavernas, penhascos, em lugares onde as pessoas não deveriam viver. Eles não caçavam essas figuras e não as adoravam. É como se estivessem tentando registrar algo que tinham visto. Os petróglifos do Sego Canyon têm sido estudados há anos e ninguém conseguiu justificá-los como humanos ou animais comuns. Quando os desenhos são tão antigos, tão consistentes e com essa aparência alienígena, é difícil não perguntar quem eles realmente estavam tentando nos mostrar.
Nas colinas de Jalisco, no México, agricultores e escavadores começaram a desenterrar centenas de artefatos de argila que desafiavam todas as regras da arte antiga. Não eram estátuas típicas de deuses, animais ou humanos. Pareciam algo completamente diferente. Criaturas de membros longos e olhos esbugalhados, segurando ferramentas, ao lado de objetos semelhantes a embarcações ou interagindo com figuras humanas. Muitos dos artefatos mostram o que parecem ser capacetes espaciais, painéis de controle e até cirurgias. Algumas estatuetas são tão detalhadas que mostram cabeças grandes com olhos amendoados e dedos mais longos do que os de qualquer ser humano. Eles foram apelidados de alienígenas de Jalisco, e embora os arqueólogos tradicionais frequentemente os evitem, a coleção cresceu demais para ser ignorada. As estatuetas datam de mais de 1000 anos atrás, muito antes da eletricidade, da aviação ou mesmo dos telescópios. No entanto, elas apresentam seres que se parecem muito com interpretações modernas de extraterrestres. A questão é: como uma civilização sem noção de espaço sideral poderia imaginar essas figuras com tanta precisão? Os céticos dizem que são falsificações, mas o volume e a consistência levantam dúvidas. Elas não foram vendidas a turistas, foram enterradas em locais profundos, encontradas longe de rotas comerciais e muitas vezes ao lado de relíquias comuns. Seriam apenas mitos moldados em argila? Ou esses povos antigos realmente testemunharam algo que os levou a tentar recriar o que viram com as próprias mãos? Nas profundezas de uma caverna peruana perto de Cusco, pesquisadores tropeçaram em algo que parecia ter saído de um cenário de ficção científica. Uma mão decepada e mumificada com apenas 3 dedos. Mas não eram dedos quaisquer. Eram longos, ossudos e muito mais grossos que os de um humano, com estranhas estruturas articulares e padrões de cartilagem não encontrados em espécies conhecidas. Ao lado da mão, havia fragmentos alongados de crânio e uma calota craniana de formato estranho. Lendas locais sempre falaram de visitantes celestes que andavam de forma diferente e não pareciam humanos. Esta descoberta parecia ecoar essas histórias. Quando os raios X da mão foram divulgados, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Os ossos eram reais, o tecido era real, não era plástico nem argila moldada, tinha veias e cavidades articulares. Alguns laboratórios independentes chegaram a datar o osso em mais de 1000 anos, mas a anatomia não correspondia à de humanos, macacos ou qualquer animal conhecido da região. Alguns pesquisadores alegaram que pertencia a um primata desconhecido, outros se recusaram a especular. Apesar do mistério, o espécime foi discretamente levado para mãos privadas, para estudos mais aprofundados, e raramente foi visto desde então. Isso levanta uma possibilidade perturbadora. E se este não for o único? E se os antigos peruanos realmente tivessem contato com seres cuja biologia era próxima, mas não exatamente humana? Nas ruínas de Palenque, no México, dentro do túmulo do antigo rei Maya Pacal, encontra-se uma das esculturas mais controversas já encontradas. Na tampa de pedra do sarcófago, há uma cena detalhada que para muitos não se parece em nada com uma imagem religiosa ou cerimonial. Parece alguém pilotando uma máquina. Pacal é mostrado deitado, com as mãos mexendo nos controles, os pés pressionando os pedais, cercado por objetos estranhos que lembram tubos, fogo e até mesmo escapamento. Alguns dizem que parece que ele está preso a um foguete. Arqueólogos tradicionais insistem que é simbólico, uma representação do rei descendo ao submundo. Mas mesmo décadas depois, ninguém conseguiu decodificar completamente todos os símbolos esculpidos no painel. O formato da estrutura, o posicionamento do corpo e a presença do que parecem ser peças mecânicas não corroboram as explicações convencionais. Os defensores da teoria dos antigos astronautas acreditam que isso não é um mito, é uma memória, que a escultura representa um ser real, possivelmente nem humano, operando algo muito à frente de seu tempo. Os maias eram astrônomos experientes. Eles construíram observatórios, rastrearam planetas e alinharam templos com a luz das estrelas. Então, e se essa escultura não fosse apenas cerimonial? E se fosse a maneira deles de preservar o que viram? Tecnologia vinda de cima, gravada para sempre na pedra? Há anos, circulam rumores sobre o que está guardado nos arquivos altamente restritos do Vaticano. Uma das alegações mais chocantes, a de que um manuscrito antigo, escondido há séculos, contém esboços de seres que não se parecem nem remotamente com humanos. Uma imagem vazada mostra páginas repletas de escrita desbotada. Ao lado, um desenho estranho de uma figura de cabeça grande, membros finos e olhos amendoados. É o clássico alienígena Grey, desenhado à tinta no que parece ser uma página com séculos de idade. Ninguém confirmou oficialmente a autenticidade do documento. O Vaticano não se pronunciou, mas os detalhes do esboço são impressionantes, especialmente considerando sua suposta idade. A ideia de que alguém, centenas de anos atrás, pudesse ter desenhado algo tão próximo dos relatos modernos sobre alienígenas levanta sérias questões. Teriam inventado ou teriam visto algo?
Alguns teóricos acreditam que esses textos faziam parte de uma coleção particular, registros de conhecimento que a igreja não queria que fossem amplamente divulgados. Outros acreditam que o ser era real, encontrado durante um período de exploração e cuidadosamente documentado antes de ser trancado. Seja o manuscrito uma farsa, um aviso ou uma pista, ele alimenta a crença de que o Vaticano pode saber muito mais sobre visitantes do além do que está disposto a revelar. Muito antes dos grandes impérios da Babilônia e da Suméria, uma cultura menos conhecida chamada Ubaide prosperou na Mesopotâmia há mais de 7.000 anos, quando arqueólogos desenterraram cemitérios em Al-Ubaide. O que encontraram não se parecia com humanos ou deuses antigos. Encontraram estatuetas com cabeças de lagarto, dezenas delas, rostos longos, olhos puxados e pele escamosa. Alguns até seguravam bebês, usavam capacetes ou ocupavam posições de poder. Não eram monstruosos ou simbólicos. Eram retratados como líderes ou zeladores. O estranho é que estes não eram deuses cerimoniais, e não há mito que os explique. As estatuetas vieram de assentamentos cotidianos, misturadas com ferramentas e utensílios domésticos. Por que um povo antigo criaria modelos tão detalhados de seres reptilianos? A menos que acreditassem que eles eram reais, as teorias sobre os homens lagarto explodiram a partir daí. Alguns dizem que eram alienígenas reptilianos, possivelmente o mesmo tipo mencionado em encontros modernos. Outros acreditam que eram híbridos, criaturas que interagiram com os primeiros humanos ou os guiaram de alguma forma. A verdade é que o povo Ubaide não deixou registros escritos. Apenas estas figuras, olhando para a frente, o olhar congelado na argila. Teriam eles testemunhado algo que o resto da história enterrou? Ou estariam tentando nos alertar sobre algo que eventualmente veríamos novamente? Esta estranha figura humanoide teria sido encontrada nas profundezas das montanhas da América do Sul, perto de um sistema isolado de cavernas raramente explorado por pesquisadores. Moradores locais alegaram que ela estava escondida há anos, selada sob rochas desmoronadas. Quando foi recuperada, o corpo foi enviado a um laboratório particular para exame. Cientistas notaram os membros anormalmente longos, o tronco estreito e a cabeça descomunal, características não consistentes com nenhum humano ou primata conhecido. O tecido estava seco, mas preservado, e exames internos revelaram uma estrutura esquelética diferente de tudo o que se encontra em registros médicos. Nenhuma explicação clara foi dada, e logo após o estudo, o acesso ao espécime foi restrito. Restaram apenas algumas imagens, gerando perguntas que ninguém parece disposto a responder. Em 2017, pesquisadores no Peru descobriram algo tão estranho que imediatamente virou manchete. Pequenos corpos mumificados com crânios alongados, 3 dedos longos em cada mão e costelas de formato peculiar, encontrados perto das linhas de Nazca, aqueles enormes geóglifos antigos visíveis apenas do céu. Os corpos não se pareciam em nada com humanos típicos. Um deles se chamava Maria, e sua estrutura desconcertou até cientistas experientes. Tomografias computadorizadas mostraram órgãos internos, ossos e até tecido cutâneo. A datação por carbono os estimou em cerca de 1000 anos. Fotos e radiografias foram divulgadas. Alguns especialistas disseram que os corpos eram uma farsa, reconstituídos a partir de ossos de animais. Mas outros, incluindo laboratórios independentes no México e na Rússia, alegaram que o DNA não correspondia totalmente ao de humanos, ou de qualquer espécie conhecida. A história se recusa a se calar. Cada teste parece trazer mais perguntas do que respostas. Se esses seres forem reais, eles mudam tudo o que sabemos sobre a vida na Terra. Seriam visitantes, experimentos ou uma espécie antiga que nunca soubemos que existia? As múmias de Nazca podem ser a coisa mais próxima que o público já viu de uma evidência física real de inteligência não humana. E, no entanto, ninguém parece capaz de explicá-las com certeza. Nas profundezas dos arquivos restritos do Museu do Cairo, rumores falam de uma múmia diferente de todas as outras. Fotos vazadas anos atrás mostram um corpo pequeno e dissecado, com um crânio anormalmente grande, órbitas oculares inclinadas e uma estrutura de mandíbula que não corresponde a nenhuma forma humana conhecida. A pele parece coriácea, os ossos delicados e finos. Sussurros afirmam que ela foi encontrada em uma tumba menos conhecida perto de Saqqara e transportada discretamente para o museu sem documentação pública. Alguns informantes acreditam que ela foi rotulada como uma anomalia fetal para evitar chamar a atenção. Mas aqueles que supostamente a examinaram argumentam o contrário. As características anatômicas não correspondem às proporções fetais. Até mesmo o número de vértebras é considerado diferente. Alguns pesquisadores que viram a múmia pessoalmente falaram anonimamente mais tarde, dizendo que ela dava a sensação de que não pertencia ao local, quase como se tivesse sido adicionada à história, e não parte dela. O museu se recusa a comentar. O artefato não está listado em nenhuma coleção pública, mas as fotos persistem, circulando entre pesquisadores de OVNIs e arqueólogos independentes. Se a múmia for autêntica e verdadeiramente antiga, isso levanta uma questão aterrorizante. Os antigos egípcios estavam simplesmente enterrando seus mortos, ou preservando visitantes de algum lugar muito além do Nilo. Em 1995, surgiram imagens granuladas em preto e branco, que alegavam mostrar a autópsia de um alienígena recuperado do infame acidente de Roswell em 1947.
O corpo sobre a mesa tinha uma cabeça grande, abdômen inchado e dedos longos. Cirurgiões em trajes de proteção biológica moviam-se com precisão cuidadosa, examinando seus órgãos sob luzes intensas. A filmagem chocou o mundo. Alguns a descartaram imediatamente como uma farsa encenada. Outros não tinham tanta certeza. Dizia-se que o filme havia sido recuperado de antigos arquivos militares por um ex-cinegrafista e durante anos foi debatido por especialistas em vídeo, patologistas e céticos. Alguns encontraram inconsistências na taxa de quadros e nas técnicas, mas outros apontaram detalhes anatômicos que seriam difíceis de falsificar na década de 1990, especialmente usando apenas efeitos práticos. Apesar da controvérsia, a autópsia de Roswell continua sendo um dos vídeos de alienígenas mais discutidos da história. Teria sido falsificado para enganar o público ou foi divulgado como uma verdade controlada, mascarada pela dúvida? Até hoje, ninguém provou definitivamente de onde veio a filmagem ou como foi feita. Seja real ou não, ajudou a reacender o interesse no acidente original de Roswell e lembrou ao mundo que algo estranho realmente caiu do céu no Novo México. No coração do antigo sítio maia de Quiriguá, na Guatemala, ergue-se uma colossal escultura em pedra, Stela F. Com mais de 6 metros de altura, ela representa uma figura com traços faciais que parecem estranhamente não humanos. Os olhos são grandes demais, o maxilar alongado e o adorno de cabeça lembra mais um capacete do que uma vestimenta cerimonial. Embora a maior parte da arte maia seja profundamente simbólica, esta estátua parece diferente. As proporções, os detalhes. Quase parece um retrato, não um mito. Alguns arqueólogos insistem que se trata de uma representação estilizada de um governante ou divindade, mas outros, incluindo pesquisadores independentes, apontam para seu forte contraste com as estelas vizinhas. O que é ainda mais convincente é que a antiga Quiriguá possui múltiplas referências a seres celestes e visitantes que ensinavam por meio do som e da luz. Não eram ideias vagas, estavam esculpidas em pedra. Poderia ser uma homenagem a algo ou alguém que os antigos maias encontraram, um ser tão diferente deles que teve que ser memorializado no material mais resistente disponível. O mistério da estátua de aparência alienígena de Quiriguá continua sendo uma das descobertas mais inexplicáveis da arqueologia mesoamericana. Entre 1952 e 1969, a Força Aérea dos Yamonaiwas administrou um programa agora desclassificado chamado Projeto Livro Azul. Sua missão investigava relatos de objetos voadores não identificados. Mais de 12 mil casos foram registrados. A maioria foi explicada: balões meteorológicos, aeronaves ou ilusões. Mas 701 casos permanecem sem solução. E não se tratava de avistamentos vagos. Pilotos, militares e operadores de radar relataram objetos se movendo a velocidades impossíveis, fazendo curvas em ângulo reto e desaparecendo sem deixar rastros. Um dos casos mais famosos envolveu vários caças a jato que se lançaram para interceptar um objeto brilhante visto no radar perto de Washington, D.C. Ele ultrapassou os jatos e desapareceu, apenas para reaparecer minutos depois, a quilômetros de distância. Esses relatos foram documentados, arquivados e discretamente arquivados. Mesmo após o término do programa, muitos envolvidos acreditavam que era apenas a face pública de uma operação muito mais profunda. Alguns dos 701 casos contêm relatos de aeronaves descendo no oceano, pousando brevemente em terrenos remotos ou pairando perto de instalações nucleares. Os arquivos são públicos agora. Qualquer pessoa pode lê-los, mas o que eles sugerem é algo que nenhum governo foi capaz de explicar completamente. Estamos sendo vigiados e já faz muito tempo. Em 2030, um pesquisador que explorava uma cidade fantasma no deserto do Atacama, no Chile, descobriu algo verdadeiramente bizarro: um minúsculo esqueleto mumificado com pouco mais de 15 centímetros de comprimento. Apesar do tamanho, o crânio parecia grande demais, com um crânio alongado, órbitas oculares inclinadas e ossos endurecidos, características que não pareciam fetais ou infantis. O esqueleto, logo apelidado de Ata, tinha uma estrutura humanoide, mas imediatamente levantou questões. Como um corpo tão pequeno poderia ser tão desenvolvido? Quando os restos mortais foram levados a especialistas médicos e posteriormente analisados por geneticistas de Stanford, os resultados foram ainda mais intrigantes. O DNA mostrou que Ata era humana, mas com mutações nunca vistas antes. Ela tinha genes associados a nanismo, escoliose e outras doenças esqueléticas, mas a combinação era tão rara que os cientistas não conseguiam dizer com certeza o que estavam observando. Alguns argumentaram que se tratava de um feto natimorto deformado. Outros não estavam convencidos. O que realmente aprofundou o mistério foi a condição dos ossos. Eles mostravam sinais de ter de 6 a 8 anos de idade no momento da morte, apesar do tamanho minúsculo do esqueleto. Como um ser de 15 centímetros poderia viver por anos? Nenhuma síndrome conhecida explica isso. Alguns acreditam que Ata é a evidência de um experimento de clonagem fracassado. Outros acham que ela é híbrida, parte humana, parte outra coisa. Mesmo após testes de DNA e raios-x, a história de Ata permanece sem solução. Um ser pequeno demais para existir, mas real demais para ser ignorado.
Em uma remota caverna na montanha, na fronteira entre a China e o Tibete, uma expedição de 1938 liderada pelo professor Shi Putei descobriu algo inesperado. Centenas de discos de pedra enterrados entre sepulturas antigas. Cada disco tinha cerca de 30 centímetros de diâmetro, esculpido com pequenas ranhuras em espiral que iam do centro à borda. Mas estas não eram decorativas. Dentro das ranhuras havia símbolos microscópicos, precisos demais para serem acidentais, mas diferentes de qualquer linguagem conhecida. Os discos ficaram conhecidos como Pedras Dropa, nome dado em homenagem a uma lenda local sobre pequenos seres nascidos nas estrelas que caíam dos céus e não conseguiam retornar. Segundo alguns relatos, quando os símbolos foram analisados, décadas depois, eles contavam a história de viajantes extraterrestres que caíram na região há milhares de anos. Dizia-se que os membros sobreviventes, os Dropa, viveram pacificamente com os habitantes locais antes de morrerem. Os céticos descartam a história como um mito. O governo chinês nunca confirmou oficialmente a descoberta, e a maioria dos artefatos originais teria desaparecido. Mas existem algumas fotos, mostrando os discos e suas estranhas e desgastadas gravuras. Alguns pesquisadores independentes afirmam tê-las visto em coleções particulares. Se forem reais, as Pedras Dropa podem ser a mais antiga tentativa registrada de comunicação alienígena na Terra, não esculpidas em templos ou gritadas para o céu, mas prensadas na rocha e enterradas, esperando que alguém as entenda. E talvez esse alguém esteja apenas agora se atualizando. Em 1996, perto da cidade russa de Kishtyn, nos Montes Urais, uma moradora local chamada Tamara Prosvirina alegou ter encontrado uma criatura pequena e frágil perto de um cemitério. Estava quase morta, envolta em trapos, e diferente de tudo o que ela já tinha visto. Tinha apenas cerca de 25 centímetros de altura, uma cabeça macia e abobadada, olhos puxados, uma boca minúscula e um corpo estranhamente frágil. Ela a chamou de Alyoshenka. Os moradores locais pensaram que era apenas uma criança mal formada, até que os médicos a examinaram. Nenhum deles conseguiu explicar o que era. Logo após a descoberta, o ser morreu. Seu corpo teria sido levado pelas autoridades para exame, mas é aí que as coisas ficam obscuras. Testemunhas oculares afirmaram que ela foi levada a um laboratório em Chelyabinsk, onde foram feitas radiografias. O que chocou os examinadores foi a ausência do umbigo e de órgãos internos, que não correspondiam a nenhum humano conhecido. Então, o corpo desapareceu. Registros oficiais sumiram. Cientistas que haviam falado anonimamente pararam de falar repentinamente. Alguns moradores acreditam que o governo assumiu o caso. Fotos da criatura ainda circulam e diversas testemunhas confirmam sua existência. Até hoje, ninguém explicou o que Alyoshenka realmente era. Alguns afirmam que a radiação da instalação Mayak próxima causou uma mutação genética. Outros acreditam que era algo completamente diferente. Uma entidade não terrestre, perdida e encontrada no lugar errado. Seja qual for a verdade, a Anã de Kishtyn continua sendo uma das descobertas alienígenas mais estranhas e misteriosas da história russa moderna. Nas areias secas de Paracas, Peru, arqueólogos desenterraram uma das descobertas mais desconcertantes da história antiga. Mais de 300 crânios humanos alongados enterrados em uma enorme necrópole. Ao contrário da deformação craniana tradicional causada por ataduras, muitos desses crânios apresentavam características estruturais que não podiam ser explicadas tão facilmente. Eles tinham volume craniano 25% maior, densidade óssea diferente e até padrões de sutura incomuns. Em suma, não eram apenas esticados, eram construídos de forma diferente. Alguns crânios tinham apenas uma placa parietal em vez das duas habituais. Outros tinham órbitas oculares maiores e orifícios em locais inesperados. As primeiras teorias propunham deformações rituais, mas peritos forenses rapidamente apontaram que as alterações não eram apenas estéticas, eram anatômicas. Testes de DNA em várias amostras revelaram algo ainda mais estranho: DNA mitocondrial, que não correspondia a nenhuma linhagem humana conhecida. Algumas amostras apresentaram mutações nunca antes vistas na história da humanidade. Quem eram essas pessoas? Seriam um grupo genético isolado, uma civilização perdida ou algo mais. A própria região é famosa pelas linhas de Nazca, enormes desenhos no solo visíveis apenas de cima. Poderiam os crânios e os geoglifos estar conectados? Alguns acreditam que o povo de Paracas teve contato direto com seres de além da Terra, ou talvez descendesse deles. No início dos anos 2000, na costa da Califórnia, pilotos da Marinha dos Essépios encontraram algo que desafiava todas as leis conhecidas da aerodinâmica. Eles os chamaram de OVNIs Tic-Tac, devido ao seu formato suave, semelhante a uma cápsula, do tamanho de um jato de caça, sem asas, motores visíveis e sem escapamento. Esses objetos não estavam apenas pairando. Eles se moviam com tamanha aceleração que nem mesmo as aeronaves mais avançadas da Terra conseguiam acompanhar.
Vários pilotos relataram tê-los visto cair de altitudes de mais de 18 mil metros para pouco acima do oceano em menos de um segundo, e em seguida disparar a velocidades inacreditáveis. Não se tratava de uma falha isolada no radar ou de uma única testemunha ocular. Foi confirmado por vários sistemas de radar da Marinha, câmeras infravermelhas e visualmente por pilotos experientes. As imagens divulgadas pelo Pentágono mostravam esses OVNIs tic-tac, rastreando grupos de ataque da Marinha por dias, como se os estudassem. Alguns pairavam imóveis em ventos fortes, enquanto outros disparavam em ângulos que esmagariam um piloto humano. Os engenheiros que analisaram o movimento concluíram que essas naves não utilizavam os métodos de propulsão que conhecemos. Não havia assinatura térmica, nem estrondo sônico, nem fonte de combustível visível. Se esses objetos forem drones estrangeiros, representariam um salto tecnológico tão vasto que reescreveria a engenharia moderna. Se alienígenas já estão entre nós, esta pode ser uma das provas mais claras. Esses encontros aconteceram em nossos céus. Foram documentados por nossos sistemas militares mais avançados e ainda não têm explicação oficial. A tecnologia está tão à frente da nossa que a ideia de ser artificial parece quase menos crível do que a possibilidade de pertencer a algo ou alguém que não seja daqui. Nos desertos do sul do Peru, longe de qualquer cidade movimentada, arqueólogos desenterraram múmias com crânios tão alongados que parecem quase sobrenaturais. Não se trata de falsificações grosseiras ou resultado de truques de câmera. São restos preservados com milhares de anos de idade, com formas cranianas diferentes de tudo o que se encontra em humanos modernos. Embora a amarração de cabeças fosse uma prática conhecida em várias culturas antigas, esses crânios em particular se destacam. Alguns apresentam uma capacidade craniana muito maior do que a média humana, e sua estrutura óssea é mais espessa, com menos suturas conectando as placas cranianas. Uma equipe de pesquisadores independentes enviou amostras de DNA de várias dessas múmias para laboratórios internacionais para análise. Os resultados, embora controversos, causaram surpresa. Partes do material genético não correspondiam a marcadores humanos típicos, pelo menos não em nenhuma população histórica conhecida. Os críticos argumentaram sobre contaminação ou erros de teste, mas as características incomuns permaneceram inegáveis. Não se tratava apenas de artefatos culturais de modelagem de cabeças. Alguns dos crânios têm proporções que a amarração de cabeças não consegue explicar completamente. Lendas locais entre o povo Paracas falam de seres estelares que vieram do céu e viveram entre eles. Segundo essas histórias, esses seres eram mais altos, de pele clara e possuíam poderes estranhos. É tentador descartar isso como mitologia, mas as evidências físicas no solo contam sua própria história. Até arqueólogos experientes admitem que esses crânios são anatomicamente peculiares. Sejam resultado de uma mutação isolada, cruzamento com um grupo desconhecido, ou algo muito mais estranho. Essas múmias continuam sendo uma das anomalias físicas mais tangíveis ligadas a antigas teorias alienígenas. Ficar cara a cara com um desses crânios em um museu é perturbador. A testa inclinada, o crânio maciço e o maxilar estranho tornam difícil não sentir como se você estivesse olhando para algo ou alguém que não pertencia exatamente à Terra. Ao largo da costa do sul da Califórnia, fica a Ilha Catalina, um refúgio popular para turistas e um ponto de encontro para alguns dos avistamentos de OVNIs mais persistentes nos Estados Unidos. Mas aqui, os avistamentos costumam ter uma peculiaridade. Os objetos são vistos mergulhando ou emergindo do oceano, movendo-se sob as ondas a velocidades que nenhum submarino consegue igualar. Estas não são observações casuais de turistas com binóculos. Operadores de sonar militar e pilotos treinados relataram a detecção de objetos subaquáticos enormes, às vezes com mais de 90 metros de comprimento, viajando sem ruído ou propulsão visível. Em um caso bem documentado, o sonar de um navio da Marinha rastreou uma enorme embarcação, movendo-se do Pacífico profundo em direção à costa, a uma velocidade mais rápida do que qualquer veículo subaquático conhecido. Quando helicópteros foram enviados para investigar, estranhas luzes aéreas apareceram sobre o local, como se guardassem ou escoltassem o que quer que estivesse abaixo. Assim que as luzes desapareceram no céu, o contato do sonar desapareceu repentinamente. Alguns pesquisadores acreditam que pode haver uma base alienígena permanente sob o fundo do oceano, perto de Catalina. As profundas trincheiras e a geografia vulcânica da área poderiam facilmente esconder estruturas maciças da detecção humana. De fato, o mapeamento aéreo revelou formas simétricas e estranhas no fundo do mar, regulares demais para a maioria das formações naturais, gerando especulações de que se tratam de entradas para uma instalação subaquática. Uma das teorias mais controversas na pesquisa sobre OVNIs é que alguns extraterrestres podem andar entre nós sem serem detectados, porque conseguem mudar de aparência. Isso não é apenas assunto de histórias em quadrinhos ou programas de ficção científica. Especialistas em inteligência, denunciantes e até mesmo alguns ex-militares já se manifestaram publicamente, sugerindo que a mudança de forma é uma possibilidade real.
A ideia central é simples. Um ser com controle avançado sobre sua estrutura molecular ou a capacidade de projetar uma ilusão perfeita poderia se misturar à sociedade humana sem levantar suspeitas. Alguns pesquisadores de OVNIs conectam essa teoria à longa história de relatos de homens de preto, em que visitantes estranhos aparecem em ternos perfeitamente passados, exibem maneirismos estranhos e desaparecem sem deixar vestígios. Testemunhas frequentemente descrevem esses indivíduos como estranhos, de alguma forma simétricos, a ponto de serem estranhos, falando sem pausas naturais, ou tendo olhos que parecem incomumente profundos ou reflexivos. Essas podem ser tentativas grosseiras de imitar o comportamento humano, como uma máscara ligeiramente torta. Histórias culturais de todo o mundo, desde lendas nórdicas de andarilhos de pele até contos africanos de homens-animais, podem ser ecos de encontros antigos com esses seres. Relatos modernos às vezes vêm de ambientes de alto perfil, como a política ou a mídia, onde rumores dizem que certas figuras não são exatamente humanas. Embora evidências concretas sejam escassas, a consistência dessas descrições ao longo do tempo e da geografia torna a ideia assustadoramente plausível. Se tais seres existissem, não precisariam de discos voadores para nos alcançar. Eles poderiam estar no meio da multidão, apertando mãos e sorrindo para as câmeras, enquanto coletavam qualquer informação que buscassem. No final de 2017, astrônomos detectaram algo atravessando nosso sistema solar em uma trajetória que deixou claro que vinha de muito além. Chamado Oumuamua, esse objeto era diferente de qualquer asteroide ou cometa já visto. Era longo e fino. Alguns diziam ter a forma de um charuto, outros de uma panqueca achatada, e caía pelo espaço, sem produzir os rastros de poeira ou gás que costumamos esperar de corpos gelados. Mas o verdadeiro choque veio quando os cientistas mediram seu movimento. Ele estava acelerando, como se algo o estivesse impulsionando. O astrônomo de Harvard, Avi Loeb, sugeriu que Oumuamua poderia ser artificial, possivelmente uma peça de tecnologia alienígena, como uma vela leve, impulsionada pela luz das estrelas. Embora muitos astrônomos se inclinassem para explicações naturais, ninguém conseguia explicar completamente todas as suas propriedades estranhas. Ninguém o viu chegando antes que já tivesse passado pela Terra, e nenhum telescópio conseguia vê-lo de perto o suficiente antes que ele se afastasse em direção ao espaço profundo. Somando-se ao mistério, sua superfície reflexiva e padrão de rotação incomum não correspondiam a nada no catálogo de corpos cósmicos conhecidos. Alguns argumentaram que poderia ser um fragmento de uma construção muito maior, desintegrada em outro sistema estelar. Outros acreditavam que poderia ter sido enviada intencionalmente, uma sonda que só precisava passar perto de planetas para coletar informações. Embora provavelmente nunca saibamos com certeza, Oumuamua provou algo importante. Visitantes de outros sistemas estelares podem entrar, e de fato entram, em nossa vizinhança cósmica. Se isso foi uma obra de engenharia alienígena, significa que o primeiro objeto interestelar confirmado que já observamos também pode ser a primeira prova de que não estamos sozinhos. Então, em 2011, uma equipe de caçadores de tesouros suecos que vasculhava o fundo do Mar Báltico deparou-se com algo extraordinário. A uma profundidade de cerca de 90 metros, imagens de sonar revelaram um objeto circular maciço com aproximadamente 60 metros de diâmetro, com o que parecia ser uma estrutura em forma de escada que o conduzia. O formato parecia perfeito demais para ser formado por linhas simétricas naturais, curvas suaves e bordas afiadas que pareciam esculpidas ou projetadas. Mergulhadores que desceram para investigar descreveram a superfície como tendo sulcos incomuns e um material mais parecido com metal ou concreto do que com pedra. Alguns até alegaram que seus equipamentos eletrônicos falharam quando chegaram muito perto, como se um forte campo eletromagnético envolvesse a estrutura. Ainda mais estranho, parecia haver uma trilha atrás dele, como se o objeto tivesse deslizado pelo fundo do mar antes de parar. Os céticos insistem que se trata de uma formação rochosa natural, moldada pela atividade glacial, mas outros apontam para as anomalias nas leituras do sonar e os padrões estranhos e irregulares no próprio objeto. Se for artificial, levanta a possibilidade absurda de que sejam os destroços de uma nave que caiu nos oceanos da Terra há milhares de anos. Dadas as águas frias e ásperas do Báltico, tal estrutura poderia permanecer preservada por milênios. Por enquanto, a anomalia do Mar Báltico permanece silenciosa no escuro, alimentando debates sobre se estamos diante de uma relíquia de outro mundo ou da formação rochosa mais enganosa da história. Durante uma escavação restrita, em uma tumba não revelada perto do Vale dos Reis, pesquisadores teriam descoberto uma múmia diferente de tudo já visto. A figura usava o inconfundível cocar listrado de Nemes da realeza egípcia, mas sua estrutura facial impressionava os presentes. Olhos grandes e profundos, crânio alongado e pele preservada com uma textura incomum, quase coriácea. As proporções não correspondiam à anatomia humana, levando alguns especialistas a sugerir discretamente que os restos mortais haviam sido bastante alterados em vida ou pertenciam a algo não humano. O que é especialmente intrigante é que o sepultamento seguiu todos os rituais do sepultamento de um faraó, com ornamentos dourados e um cajado ornamentado.
o que implica que esse ser não apenas era aceito pela elite, mas também pode ter governado. Declarações oficiais descreveram a descoberta apenas como altamente incomum, mas rumores de pessoas ligadas à escavação afirmam que escaneamentos avançados revelaram características internas diferentes de tudo registrado em múmias egípcias. Durante décadas, fazendeiros ao redor do mundo relataram um fenômeno perturbador e desconcertante. Gado perfeitamente saudável, encontrado morto com incisões cirúrgicas, sem órgãos específicos e sem sinais de predadores ou luta. O que é ainda mais estranho é que os corpos muitas vezes estão completamente sem sangue, mas não há rastros, pegadas ou marcas de pneus por perto. Esses incidentes geralmente acontecem durante a noite e os animais afetados às vezes são encontrados deitados em campos abertos sob um céu limpo. Exames veterinários em vários casos confirmaram que os cortes são limpos e precisos, como se tivessem sido feitos com ferramentas muito mais avançadas do que qualquer lâmina manual. Alguns ferimentos são cauterizados instantaneamente, sem deixar sinais de sangramento. Helicópteros, drones e outras explicações humanas foram sugeridas, mas elas não conseguem explicar a total falta de evidências em terra. Muitos pesquisadores de OVNIs acreditam que esses incidentes podem estar ligados a extraterrestres, estudando a biologia da Terra, talvez coletando material genético ou testando contaminação ambiental. Embora a teoria possa soar como algo de um thriller de ficção científica, até mesmo relatórios policiais reconheceram a natureza inexplicável das mutilações. Se for verdade, isso sugeriria um nível de vigilância secreta em nosso planeta, que é metódico e altamente avançado. Seja o motivo a coleta de recursos para a pesquisa científica, ou algo completamente além da compreensão humana. A precisão e o segredo desses eventos sugerem uma presença que opera um pouco além do nosso alcance, mas bem dentro dos nossos céus. Entre as alegações mais controversas na pesquisa sobre OVNIs está a ideia de que existe um programa secreto para integrar híbridos humano-alienígenas em nossa sociedade. Denunciantes e supostos informantes descrevem instalações avançadas, onde experimentos genéticos combinam DNA humano com o de seres não humanos. O suposto objetivo: criar indivíduos que possam viver entre nós sem serem detectados, carregando características ou habilidades de sua linhagem extraterrestre. Algumas dessas fontes afirmam que os híbridos parecem totalmente humanos, mas podem possuir cognição aprimorada, resiliência incomum ou percepção sensorial aguçada. Há até rumores de que tais indivíduos estão estrategicamente posicionados em posições de influência, da ciência à política, guiando a humanidade em direção a objetivos de longo prazo que ainda não podemos ver. Embora agências oficiais tenham descartado tais rumores como ficção, documentos vazados e depoimentos de ex-contratados alimentam a especulação. Essa teoria se conecta com a ideia de um programa de aclimatação suave, onde o público é gradualmente apresentado ao conceito de inteligência não humana. Se híbridos realmente vivem aqui, isso significa que o contato com alienígenas já foi muito além de sobrevoos e encontros distantes. Isso também significaria que a influência alienígena não está apenas se aproximando da Terra, mas já está presente em escritórios, caminhando por nossas ruas e moldando nosso futuro. Nem todos os pesquisadores acreditam que alienígenas vêm de outros planetas. Alguns sugerem que eles se originam de realidades dimensionais completamente diferentes, sobrepostas à nossa, mas normalmente inacessíveis. De acordo com essa teoria, esses seres podem se deslocar entre mundos, usando manipulação avançada do espaço-tempo. Isso explicaria por que os OVNIs parecem desaparecer sem deixar rastros, realizar manobras que desafiam a física ou aparecer em um local e instantaneamente em outro. Esse conceito não é apenas especulação marginal. Físicos que exploram a natureza da realidade teorizaram sobre universos paralelos e dimensões extras, além das 3 que percebemos. Se uma civilização dominasse o movimento entre eles, não precisaria cruzar distâncias interestelares. Poderia passar de sua realidade para a nossa em um instante. Relatos de testemunhas oculares às vezes corroboram essa ideia, descrevendo naves que parecem translúcidas, aparecem e desaparecem de vista, ou parecem atravessar matéria sólida. Se esses viajantes existirem, sua presença na Terra pode ser mais comum do que imaginamos. Eles podem estar aqui, mas apenas parcialmente visíveis, movendo-se de uma maneira que lhes permite nos observar, permanecendo quase totalmente indetectáveis. Ao longo da história humana, civilizações descreveram encontros com seres luminosos descendo do céu. Em muitas culturas, estes eram vistos como deuses ou mensageiros divinos, mas alguns teóricos sugerem que esses deuses podem ter sido extraterrestres avançados, usando sua tecnologia e conhecimentos superiores para influenciar as sociedades humanas. As histórias de carruagens voadoras, rodas brilhantes e seres com armaduras radiantes encontradas em textos antigos poderiam facilmente descrever naves espaciais e trajes avançados. Ícones religiosos
segurando esferas, cajados ou outros objetos misteriosos, podem estar representando ferramentas ou dispositivos para os quais não tínhamos palavras na época. Se alienígenas nos visitaram repetidamente ao longo da história, é possível que tenham escolhido aparecer em formas que os humanos aceitariam, misturando-se às nossas estruturas espirituais. Eles podem ter ensinado aos primeiros humanos agricultura, astronomia e arquitetura sob o pretexto de instrução divina. Isso significaria que os maiores avanços da humanidade foram guiados não apenas pela inspiração, mas pelo contato direto com uma inteligência muito mais antiga e sábia que a nossa. Então, a lenda dos homens de preto existe há décadas. Essas figuras misteriosas em ternos pretos impecáveis, aparecendo naqueles carros elegantes e alertando testemunhas de OVNIs para simplesmente, ficarem quietas. Embora a cultura pop os tenha transformado em heróis cômicos, os relatos reais são, honestamente, muito mais perturbadores. Testemunhas descrevem sua pele como anormalmente pálida, sua fala como estranhamente mecânica e seus movimentos como um pouco estranhos, como se estivessem imitando o comportamento humano, mas ainda não o tivessem feito. Alguns pesquisadores até acreditam que eles não são agentes do governo, mas sim híbridos alienígenas humanos, encarregados de controlar o fluxo de informações. Eles aparecem após grandes avistamentos de OVNIs, às vezes até antes de um relato ser tornado público. O que você tem que admitir sugere acesso a informações que nenhuma agência humana poderia ter a tempo. Em alguns casos, eles foram descritos como tendo olhos que nunca piscam ou vozes que parecem ecoar de uma forma estranha. Se essas entidades forem reais, seu propósito pode não ser proteger a humanidade do medo, mas proteger os próprios visitantes de serem expostos. A lenda dos homens de preto se encaixa perfeitamente no cenário maior de uma presença alienígena oculta, operando silenciosa, mas decisivamente entre nós. Descoberto no deserto do Atacama, no Chile em 2003, o minúsculo corpo mumificado conhecido como humanoide do Atacama imediatamente gerou um debate mundial. Medindo apenas 15 centímetros de comprimento, ele tinha um crânio alongado, uma estrutura óssea excepcionalmente rígida e até mesmo uma dentição totalmente desenvolvida, características que você simplesmente não esperaria de algo tão pequeno. As proporções não correspondiam às de um feto humano, uma criança ou qualquer animal conhecido na região. Testes genéticos confirmaram que sim, grande parte de seu DNA era humano, mas havia algumas anomalias e mutações que os cientistas simplesmente não conseguiam explicar completamente, especialmente em genes relacionados ao crescimento e à estrutura óssea. Enquanto alguns concluíram que era apenas um caso de distúrbio genético grave, outros viam essas irregularidades como possível evidência de influência não humana. Sua origem misteriosa, juntamente com sua preservação perfeita em um dos lugares mais secos da Terra, levou a todos os tipos de teorias. Para algumas pessoas, esse pequeno corpo é uma prova física de que a vida alienígena nem sempre é imponente e às vezes humanoide, pode ser pequena, adaptada para sobreviver de maneiras que ainda não compreendemos. Uma das teorias mais perturbadoras sobre a presença alienígena é que, eles nem sempre se disfarçam de pessoas, às vezes se escondem como objetos. Ao longo dos anos, houve relatos de dispositivos semelhantes a OVNIs, camuflados como coisas totalmente comuns. Nuvens se movendo contra o vento, postes de luz com peças mecânicas estranhas dentro, ou animais selvagens se comportando de maneiras que, honestamente, nenhum animal deveria. A ideia é que a vigilância extraterrestre avançada não precisa parecer alienígena. Um disfarce perfeito poderia ser algo por onde passamos todos os dias, sem pensar duas vezes. Com nanotecnologia e materiais avançados, uma sonda alienígena poderia se parecer com uma rocha, um pedaço de lixo ou até mesmo um pássaro, enquanto gravava e transmitia toneladas de dados. Lendas urbanas falam de corujas mecânicas avistadas em áreas rurais ou de carros estranhos e sem características estacionados por dias sem motorista à vista. Embora seja fácil ignorar essas histórias, elas se encaixam perfeitamente na ideia maior de que podemos estar cercados por observadores. E honestamente nunca saberíamos, a menos que um desses disfarces falhasse. No inverno de 1980, um trecho tranquilo de floresta em Suffolk, Inglaterra, tornou-se o local de um dos encontros com OVNIs mais famosos da história. Ao longo de 2 noites, vários militares da Força Aérea do Sipinashtua, alocados na base da RAF em Woodbridge, relataram ter visto luzes estranhas se movendo por entre as árvores. Alguns descreveram uma nave metálica brilhante repousando no chão da floresta. Outros relataram feixes de luz brilhando de cima, iluminando o solo como holofotes vindos do céu. Os relatos mais confiáveis vieram de oficiais treinados para observar e registrar com precisão. O subcomandante da base, Charles Hout, chegou a fazer uma gravação em áudio enquanto os eventos se desenrolavam, descrevendo os movimentos das luzes em tempo real. Testemunhas relataram ter chegado perto o suficiente para ver símbolos gravados no casco da nave, que alguns tentaram esboçar depois. No solo, os investigadores encontraram posteriormente pequenas impressões triangulares e níveis incomuns de radiação, como se algo pesado tivesse pousado ali brevemente. Céticos atribuíram a culpa
culpa a faróis mal identificados ou estrelas brilhantes, mas essas explicações não levam em conta os depoimentos consistentes de múltiplos observadores treinados e os vestígios físicos no local. O caso Rendlesham permanece oficialmente inexplicável e é frequentemente chamado de Roswell britânico. Para muitos, é uma das indicações mais claras de que, sejam lá o que forem esses visitantes, eles estão dispostos a se aproximar, mesmo a poucos metros, de testemunhas humanas antes de desaparecerem sem deixar rastros. Então, neste remoto sítio de escavação, os pesquisadores ficaram sinceramente surpresos ao descobrirem uma pequena placa esculpida. Ela mostrava uma mulher humana em um abraço apertado com uma figura alienígena alta e esquelética. O crânio alongado e a estrutura esguia do alienígena eram retratados com tantos detalhes que quase parecia que o artista o tinha visto pessoalmente. Ao redor da imagem havia símbolos estranhos, pertencentes a uma língua desconhecida. Algumas pessoas acreditam que esses símbolos escondem uma mensagem esquecida, enquanto outras acreditam que são uma fusão de escrita humana e alienígena. Seja como for, a cena não demonstra medo, apenas afeição, sugerindo um vínculo antigo que pode ter cruzado a fronteira entre mundos. A teoria dos antigos astronautas, sim, propõe que a humanidade não evoluiu inteiramente por conta própria. Em vez disso, sugere que uma civilização extraterrestre avançada visitou a Terra em tempos pré-históricos e influenciou diretamente nosso desenvolvimento genético. Os defensores dessa teoria apontam para saltos repentinos na inteligência humana, a rápida disseminação da agricultura e a ascensão abrupta de civilizações complexas, como evidências de intervenção externa. Sítios arqueológicos como Göbekli Tepe, construídos com notável precisão milhares de anos antes da invenção da roda, alimentam essa especulação. Alguns pesquisadores acreditam que a engenharia avançada e os alinhamentos astronômicos encontrados lá, e em lugares como as pirâmides do Egito, foram possíveis graças ao conhecimento transmitido por mestres não humanos. A arte antiga frequentemente retrata figuras estranhas, usando o que parecem capacetes, dispositivos de respiração ou carregando ferramentas que, honestamente, se assemelham à tecnologia moderna. Se for verdade, essa teoria significaria que somos, em parte, um produto de design alienígena e que nossos criadores ainda podem estar nos monitorando. A ideia transforma a busca por vida extraterrestre em algo profundamente pessoal. Podemos não estar apenas procurando por vizinhos no cosmos, podemos estar procurando por nossos criadores. Agora, aqui está uma das teorias mais alucinantes sobre alienígenas. Talvez eles não sejam visitantes de outro planeta. Talvez sejam nós, de um futuro distante. Esse conceito sugere que o que chamamos de alienígenas são, na verdade, humanos altamente evoluídos que dominaram a viagem no tempo e retornaram para estudar seu próprio passado. As cabeças grandes, os corpos esguios e os olhos enormes, frequentemente descritos em avistamentos de alienígenas, podem ser o resultado de milênios de evolução em um ambiente impulsionado pela tecnologia. Se os humanos do futuro tiverem a capacidade de manipular o tempo, suas visitas à nossa era podem ser para pesquisa, preservação da história ou até mesmo para influenciar sutilmente os eventos a fim de garantir sua própria existência. Isso explicaria por que tantos encontros com alienígenas parecem observacionais em vez de hostis. Eles podem estar nos estudando da mesma forma que os arqueólogos estudam civilizações antigas. Alguns defensores dessa ideia também apontam as semelhanças entre as manobras relatadas de naves alienígenas e os modelos teóricos de viagem no tempo envolvendo manipulação gravitacional. Se a teoria estiver correta, então os alienígenas não são apenas parte da história do nosso universo, eles são parte da nossa árvore genealógica, observando seus ancestrais de um ponto de vista que mal podemos imaginar. Bem no meio de um pátio movimentado perto do Qutb Minar, em Delhi, ergue-se algo que parece comum, apenas um pilar alto e escuro de ferro. Mas quanto mais de perto você olha, mais estranho se torna. Essa coisa está ali há mais de 1.600 anos, totalmente exposta à chuva, ao calor e à poluição, e ainda assim não enferrujou. Não de nenhuma forma que se esperaria do ferro. Sem esfarelamento, sem descamação, sem apodrecimento. Cientistas o examinam e escaneiam há décadas. E a resposta que dão é: eles não sabem exatamente como ele se mantém tão perfeitamente. A explicação oficial é uma mistura de técnicas antigas de forjamento e alto teor de fósforo no metal. Mas é aqui que a coisa fica realmente estranha. Nenhum outro artefato de ferro daquela época ou lugar foi feito da mesma maneira, nem de perto. É como se quem o fez tivesse acesso a conhecimentos de química e metalurgia que desapareceram logo após a fabricação. Alguns pesquisadores acreditam que ele foi forjado usando um processo que impede a formação de óxido de ferro. Isso soa como ciência padrão, até você perceber que esse tipo de controle sobre a metalurgia não deveria existir em 400 d.C., ou antes, dependendo do método de datação em que você confia. Agora, recue um pouco. E se este pilar não fosse apenas um marco ou um tributo? Alguns acreditam que ele poderia ter sido parte de um sistema energético muito maior. Isso pode soar como um enredo de ficção científica, mas veja só, perfeitamente reto, perfeitamente equilibrado e aparentemente imune à deterioração. A ideia de que poderia ter sido um condutor, uma haste de ressonância, ou mesmo algum tipo de estabilizador magnético,
aparece em mais de uma teoria marginal. E embora os arqueólogos tradicionais rejeitem essas ideias, eles também admitem que o pilar não deveria estar nestas condições hoje. Então, algo não faz sentido. Ainda mais curioso, algumas lendas locais dizem que o pilar já fez parte de uma cidade completamente diferente, muito mais antiga que Delhi. Uma cidade com conhecimento que lhes foi dado pelos deuses e depois perdido em inundações. Pense em Atlântida, mas no sul da Ásia. Essa história não parece tão absurda quando você está ao lado de um monólito de ferro de 7 toneladas que ri da corrosão. Nas colinas enevoadas de Java Ocidental, Indonésia, existe um sítio arqueológico que outrora se pensava ser apenas um amontoado de rochas antigas. Os moradores locais o tratavam como um lugar sagrado. Os arqueólogos deram uma olhada rápida e seguiram adiante. Mas então vieram as varreduras. Um radar de penetração profunda revelou algo que abalou a linha do tempo dos livros didáticos. Enormes câmaras subterrâneas, camadas geométricas de pedra e uma estrutura complexa, enterrada sob milhares de anos de solo vulcânico. E aqui está o detalhe: eles podem ter até 28 mil anos. Não estamos falando de um templo menor. Estamos falando de uma pirâmide de vários níveis, com plataformas, paredes e túneis organizados. É como encontrar um arranha-céu enterrado na selva. Se os resultados da datação por carbono se confirmarem, o Monte Padang seria a estrutura megalítica mais antiga conhecida no planeta. E isso é 2 vezes mais antigo que as pirâmides egípcias. 2 vezes. O layout sugere planejamento, conhecimento da resistência sísmica e um projeto claro. E, no entanto, a história convencional o mantém à margem. Por quê? Porque significa que nossos ancestrais não eram apenas caçadores com bastões. Eles eram construtores, engenheiros e pensadores. Alguns pesquisadores chegam a dizer que a base não foi apenas feita pelo homem. Ela foi intencionalmente alinhada com padrões astronômicos, o que significa que quem a construiu também rastreou o céu com precisão. Foi chamado de Atlântida da Indonésia e, embora isso possa parecer dramático, o sítio continua revelando segredos que ninguém esperava. Quanto mais fundo cavam, mais antigo ele fica. E o mundo ainda não está pronto para aceitar o que isso significa. Na antiga cidade de Baalbek, no Líbano, você encontrará pedras tão maciças que fazem equipamentos de construção modernos parecerem brinquedos. Não se trata de rochas aleatórias. São blocos esculpidos, transportados e perfeitamente posicionados, pesando até 800 toneladas cada. Os 3 mais famosos formam o Trilithon, pedras monumentais encaixadas como peças de quebra-cabeça na fundação do Templo de Júpiter. Agora, a parte estranha. Ninguém sabe ao certo como elas chegaram lá, nem os romanos que construíram sobre elas. Não as civilizações anteriores, que não deixaram nenhum registro claro de como conseguiram mover ou empilhar algo tão absurdamente pesado. A pedreira mais próxima fica a cerca de 800 metros de distância, morro acima. Algumas dessas pedras pesam mais do que um Boeing 747 totalmente carregado. A precisão é de outro nível. Os espaços entre as pedras são tão estreitos que não se consegue deslizar um pedaço de papel entre elas. Sem argamassa, sem marcas visíveis de ferramentas, apenas alinhamento perfeito. E a tecnologia para mover esse tipo de massa com segurança nem existe na maior parte do mundo hoje. Existem teorias, é claro, técnicas antigas de levitação, elevação por frequência sonora, tecnologia antigravidade, transmitida por uma civilização esquecida. Parece loucura, até você perceber que o que estamos vendo em Baalbek, literalmente, não deveria ser possível, a menos que alguém, há muito tempo, soubesse de algo que não sabemos. Isso não é mitologia. Essas pedras são reais. Elas estão sentadas ao sol agora mesmo, a céu aberto, desafiando alguém a explicá-las. Dentro de uma pequena capela em Santa Fé, Novo México, ergue-se uma escada que não deveria existir. É elegante, em espiral, feita inteiramente de madeira, e não tem suporte visível, sem coluna central, sem pregos, sem cola. Mesmo assim, ela permanece de pé. Há mais de um século, ela suporta o peso de visitantes curiosos e céticos, sem um único rangido. Reza a lenda que as irmãs de Loreto rezaram por uma maneira de acessar o coro, que era alto demais para uma escada comum. Dias depois, um misterioso carpinteiro apareceu com nada além de ferramentas manuais básicas. Ele construiu a escada em silêncio, usando pinos de madeira e madeira curvada a vapor. Então, ele desapareceu sem pagamento, ou mesmo um agradecimento. Ninguém jamais descobriu quem ele era. A estrutura faz 2 voltas completas de 360 graus sem viga de suporte central, algo que desafia a lógica arquitetônica. Engenheiros a estudaram e saíram balançando a cabeça. Até mesmo o tipo de madeira usado não cresce em nenhum lugar por perto. Alguns a chamam de milagre. Outros acham que é uma relíquia de técnicas de construção esquecidas. Alguns até sussurram que o carpinteiro não era humano. Fãs da cultura pop às vezes a comparam a cenas de O Código da Vinci, ou afirmam que ela tem a mesma energia misteriosa de Stranger Things. Independentemente do que você acredite, a escadaria Loreto continua sendo uma das construções mais desconcertantes do hemisfério ocidental, e não foi construída em algum império antigo. Ela está bem aqui, nos Estados Unidos. No vazio escaldante do oásis de Taima, na Arábia Saudita, ergue-se uma enorme rocha de arenito cortada ao meio, como se por um laser gigante. Conhecida como Al-Nazla Split Rock, essa formação impressiona visitantes há anos. O corte é reto como uma navalha, de ponta a ponta.
e separa as duas metades com tanta perfeição que chega a ser inquietante. E aqui está o que realmente causa espanto. Não há sinais de marcas de ferramentas, lascas ou erosão gradual. Apenas uma divisão limpa e cirúrgica. Geólogos sugerem forças naturais como falhas e erosão, mas a divisão é reta demais, precisa demais, para se encaixar confortavelmente nessa explicação. Além disso, os dois lados não se moveram nem afundaram. Eles ainda estão de pé, perfeitamente equilibrados sobre finos pedestais de pedra. Alguns pesquisadores acreditam que o corte se alinha com anomalias magnéticas subterrâneas, sugerindo que algum tipo de tecnologia perdida ou campo de energia desconhecido pode estar envolvido. E não ignore os antigos petróglifos esculpidos na rocha. Eles mostram animais e símbolos que datam de milhares de anos, sugerindo que este local é importante há muito tempo. Seria um marcador cerimonial, um farol antigo, uma tentativa fracassada de algo muito maior. Seja o que for, a divisão de Al-Nasla parece menos obra da natureza e mais o resultado de engenharia avançada. Ou talvez até algo extraterrestre. Entre o extremo sul da Índia e a ilha do Sri Lanka, encontra-se uma estranha formação que se estende por quase 50 quilômetros mar adentro. Conhecida na lenda hindu como Ponte de Rama, ou nos mapas modernos, Ponte de Adão, ela se apresenta como uma série de bancos de calcário logo abaixo da superfície da água. Vista de cima, parece uma antiga ponte ligando as duas massas de terra. O impressionante é que imagens de satélite e levantamentos geológicos mostram que ela nem sempre esteve submersa. Na verdade, pode ter sido possível caminhar por ela até alguns milhares de anos atrás. Alguns estudos até sugerem que ela foi construída intencionalmente. Pedras dispostas em formação, com areia e coral preenchendo as lacunas. De acordo com o antigo épico indiano Ramayana, foi exatamente assim que a ponte foi construída, por um exército de seres altamente inteligentes, liderados por Rama, uma figura divina, para resgatar sua esposa do rei demônio Ravana. A ciência convencional a chama de formação natural. Mas se é natural, por que segue uma linha perfeitamente curva entre dois pontos específicos da Terra? Por que parece reforçada em alguns pontos, como os restos de uma estrada desabada? Alguns geólogos marinhos admitem que a estrutura é geologicamente incomum. É um daqueles casos em que a mitologia antiga e os dados de satélite dizem a mesma coisa, mas ninguém quer dizer em voz alta. Talvez esta fosse uma estrutura real, projetada. Uma deixada para trás por uma civilização inteligente o suficiente para mapear o fundo do mar há milhares de anos. Nos arredores de Rockwall, Texas, uma equipe de construção que cavava um poço na década de 1850 encontrou algo que não deveria estar ali. Pedras gigantes dispostas no que parecia ser um muro, enterradas profundamente sob a terra. Ao longo dos anos, mais deste muro do Texas foi descoberto. Fileiras de blocos maciços, interligados em padrões geométricos, alguns com o que parecem ser costuras de argamassa ou gravuras. Os moradores locais acreditavam que fosse artificial. Os cientistas descartaram a hipótese de que se tratava de formações rochosas sedimentares naturais. E o debate não parou desde então. Alguns segmentos se estendem por centenas de metros. As pedras mostram sinais de conformação, faces planas, bordas de 90 graus e cantos encaixados. Ainda mais bizarro, partes da muralha parecem formar arcos, e o que poderiam ser entradas ou câmaras desmoronadas. Se isso é obra da natureza, então ela foi muito deliberada. Geólogos ainda argumentam que se trata apenas de um dique natural, uma espécie de intrusão rochosa, mas pesquisadores independentes que examinaram o sítio arqueológico afirmam que ele é organizado demais, regular demais. E por que está enterrado tão fundo? Quem o construiu? Se alguém o construiu? E para que serviu? A muralha do Texas não é famosa como as pirâmides, mas talvez devesse ser. Porque se é artificial, isso significa que a América do Norte teve uma civilização capaz de engenharia megalítica, muito antes de qualquer uma que oficialmente reconhecemos. Uma que deixou para trás uma fortaleza, ou talvez uma cidade, agora perdida sob o solo do subúrbio do Texas. Em uma pacata vila na Romênia, arqueólogos que escavavam ruínas neolíticas fizeram uma descoberta que lançou a linha do tempo da história humana no caos. 3 pequenas tábuas de argila, cobertas de símbolos estranhos, foram retiradas de um sítio arqueológico conhecido como Tartaria. Eram artefatos simples, do tamanho da palma da mão, mas suas marcas pareciam surpreendentemente avançadas. À primeira vista, você poderia confundi-las com algo sumério, mas aqui está a surpresa. Essas tábuas são mais antigas. A datação por radiocarbono as situou por volta de 5.300 anos a.C., quase 1000 anos antes dos primeiros exemplos conhecidos de escrita na Mesopotâmia. E isso não é apenas estranho. É impossível para os padrões da história tradicional. Como um sistema avançado de símbolos, potencialmente uma forma de proto-escrita, poderia surgir em uma região rural da Europa, antes do chamado berço da civilização. Alguns dizem que os símbolos são decorativos ou mágicos. Outros acham que representam um sistema esquecido de registro. Mas há uma teoria mais profunda, que sugere uma cultura enterrada na Europa pré-histórica, com conhecimento de astronomia, matemática e talvez até metalurgia. As tábuas foram encontradas perto de outros itens avançados, uma pulseira de cobre, ferramentas de pedra e ossos carbonizados, possivelmente de um ritual.
Parece que algo maior estava acontecendo ali, algo que nunca chegou à narrativa oficial. A academia tradicional hesita em chamar isso de escrita, mas quando se observa as formas, grades, pictogramas, sequências organizadas, é difícil acreditar que seja aleatório. Poderiam as tábuas de Tartaria ser o vestígio final de uma civilização apagada pelo tempo e pelo dilúvio, restando apenas esses fragmentos de argila como pista? É como se alguém estivesse tentando enviar uma mensagem. A questão é, foram eles os primeiros a escrever ou os últimos a se lembrar? Em vários sítios da América Central e do Sul, misteriosas esculturas que lembram seres humanoides com olhos grandes, comumente associadas ao arquétipo do alienígena cinza, foram encontradas gravadas em pedras antigas. Uma dessas cabeças de pedra, com símbolos triangulares e linhas radiantes, parece quase caricaturalmente extraterrestre, mas é inegavelmente antiga. Ao lado delas, encontram-se pegadas gigantes fossilizadas, incrustadas em camadas rochosas, que se acredita terem milhões de anos. Em um desses casos, uma enorme pegada humanoide faz uma mão moderna parecer pequena em comparação, levantando questões incômodas. Seriam esses restos de seres antigos, gigantes ou algo completamente diferente? Embora a ciência convencional frequentemente descarte essas marcas como interpretações errôneas ou farsas, sua existência fotográfica e física permanece difícil de ignorar. Em um museu no Iraque, havia um artefato estranho que em nada se parecia com as joias, ferramentas ou cerâmicas de sua época. Era um jarro de barro, selado com asfalto. E dentro dele havia um cilindro de cobre com uma barra de ferro. Simples o suficiente, até que alguém tentou enchê-lo com suco de uva e recebeu uma pequena descarga elétrica. Foi aí que as coisas ficaram estranhas. Porque a chamada Bateria de Bagdá remonta a mais de 2000 anos, ao período Parta, muito antes de se supor que alguém soubesse como gerar eletricidade. Oficialmente é considerado um mistério. Alguns dizem que era usado para galvanoplastia, como aplicar uma fina camada de ouro ou prata sobre metal. Outros acreditam que pode ter sido parte de rituais religiosos, ou talvez algo muito mais avançado. Mas é aqui que as teorias se intensificam. Se este foi apenas um exemplo de eletricidade antiga, quantos outros deixamos passar? Houve algum dia laboratórios ou sistemas de energia espalhados pelo mundo antigo. E por que não encontramos mais? O artefato em si foi descartado por muitos, até que réplicas começaram a funcionar. Com suco de limão ou vinagre dentro, esses dispositivos simples podem realmente produzir corrente. Não o suficiente para abastecer uma cidade, mas o suficiente para suscitar novas perguntas. Se eles sabiam como fazer uma bateria, o que mais sabiam? Alguns até sugerem que é uma evidência de que a antiga Mesopotâmia teve acesso a conhecimento científico perdido, transmitido por uma civilização anterior e mais avançada, uma da qual mal nos lembramos. Antes da Suméria, antes da Babilônia, havia uma cultura misteriosa na Mesopotâmia chamada Ubaid. Eles deixaram para trás cerâmica avançada, sistemas de irrigação e algo ainda mais inquietante, uma série de estatuetas estranhas com corpos humanoides e cabeças de réptil. Essas estátuas de argila não são rudimentares, são detalhadas. Algumas usam capacetes, outras seguram bebês. Algumas até parecem estar sentadas em tronos, mas todas elas têm uma coisa em comum. Parecem lagartos, não animais estilizados, mas seres eretos e inteligentes, com olhos longos, focinhos achatados e pele escamosa. E eles datam de 5000 a.C., antes da escrita, antes das cidades, antes de qualquer coisa que consideremos civilização. A arqueologia convencional diz que são simbólicos ou mitológicos. Mas simbólicos de quê, exatamente? A cultura Ubaid não era conhecida por imagens religiosas extravagantes. Eles eram práticos. Então, por que esses seres? Alguns pesquisadores acreditam que eles representam divindades. Outros vão além, conectando-os a lendas dos Anunnaki, ou mesmo de visitantes extraterrestres. Parece ultrajante, até você perceber que essas figuras não foram encontradas em um único lugar. Elas apareceram em vários sítios, no mesmo estilo, com as mesmas características reptilianas. Seriam apenas criações artísticas? Ou seriam baseadas em algo, ou alguém, que os Ubaid realmente encontraram? Seja qual for a verdade, essas figuras estão discretamente guardadas em museus hoje, raramente discutidas, mas olhando diretamente para o passado com olhos frios e antigos. Descoberta em um túmulo em Saqqara, em 1898, esta figura de madeira parecia um pássaro à primeira vista, mas havia algo de estranho nela. As asas eram planas e retas, não curvas como as de um pássaro de verdade. A cauda era vertical, mais parecida com o leme de um avião moderno, e não tinha pés. Parecia menos um brinquedo, e mais um planador. Especialistas a dataram por volta de 200 a.C., mas ninguém conseguia explicar por que ela fora feita daquela forma. Alguns diziam que era um objeto cerimonial, outros alegavam que era apenas um falcão estilizado. Mas então, os aerodinamicistas intervieram.
Usando túneis de vento e modelos em escala, descobriram que o pássaro de Saqqara podia planar quase perfeitamente, se equipado com um pequeno estabilizador. Então, isso foi resultado de engenheiros antigos experimentando com voo. Os egípcios eram mestres em matemática, arquitetura e astronomia. É realmente tão impossível pensar que eles poderiam ter estudado o céu mais profundamente do que pensávamos. Existe até uma teoria de que isso fazia parte de um projeto maior, agora perdido. Talvez um planador em escala real ou uma tentativa inicial de voo tripulado. Parece loucura? Assim como a ideia de antigas baterias de ar e cortes retos de pedra a laser. O pássaro de Saqqara não é apenas uma relíquia, é um quebra-cabeça. E sugere discretamente que há mais de 2000 anos, alguém no Egito pode ter olhado para cima e desejado ir mais alto. Bem no fundo do templo de Hathor, em Dendera, Egito, há um relevo em pedra que parece não pertencer ao mundo antigo. Na parede você verá um objeto estranho, uma forma longa e arredondada com uma haste grossa, semelhante a um cabo que leva ao que parece ser uma caixa de energia. Dentro dessa forma, uma figura semelhante a uma cobra, curvando-se ao longo do que muitos dizem parecer uma lâmpada gigante. Esta escultura tem gerado décadas de debate. Alguns dizem que é simbólica, representando aspectos da mitologia egípcia, mas outros, especialmente aqueles que estudaram o lado técnico, acreditam que pode representar tecnologia real. A forma lembra um tubo de Crookes, um antigo dispositivo elétrico, usado para estudar raios catódicos no século XIX. Mas esta escultura tem mais de 2000 anos. Até mesmo a forma como é segurada, apoiada por figuras em pé abaixo, com o que parece ser um cabo de energia, indo para uma caixa encimada por um deus com cabeça de babuíno, levanta sérias questões. Seria apenas imaginação artística? Ou os egípcios estavam insinuando algo que eles não deveriam ter? Não há fuligem no teto do templo, nenhuma marca de queimadura de tochas. Esse fato por si só já levou alguns a acreditarem que eles iluminavam seus templos com outra coisa, algo mais limpo, algo muito mais avançado. Os céticos dizem que é tudo coincidência, mas quando você olha para aquela escultura de perto, é difícil afastar a sensação de que alguém, milhares de anos atrás, pode ter sabido como aproveitar a eletricidade. Ou talvez eles estivessem se lembrando disso, de uma época ainda mais antiga. Escondidas nas selvas e campos da Costa Rica, centenas de enormes esferas de pedra jazem espalhadas como mármores antigos, deixados por gigantes. Elas variam em tamanho, de apenas alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro, e pesam até 14 toneladas e meia. E, no entanto, muitas são quase perfeitamente redondas. Não têm formato irregular, não são circulares, perfeitas. Essas esferas foram moldadas há mais de 1000 anos pela cultura pré-colombiana de Kiss. Mas aqui está o problema. Ninguém sabe por quê ou como. A fonte mais próxima da pedra fica a quilômetros de distância, e eles não tinham ferramentas ou rodas de metal. Então, como as esculpiram? Como as transportaram? Algumas esferas estavam alinhadas em padrões. Linhas, triângulos, espirais. Outras estavam enterradas em grupos. E quando os espanhóis chegaram, os moradores locais acreditaram que elas continham tesouros. Então, muitas foram destruídas. Mas a verdade pode ter sido muito mais valiosa do que ouro. Uma teoria sugere que elas foram usadas para mapear as estrelas. Outra afirma que eram marcadores de cidades perdidas ou linhas de energia, como as linhas de Nazca, no Peru. Há até especulações de que as esferas sejam sobras de uma civilização antiga que transmitiu seu conhecimento e desapareceu, deixando para trás essas formas perfeitas como uma espécie de sinal ou aviso. Não eram apenas decorações, foram deliberadas, e quem as fez entendia de geometria em um nível que ainda hoje impressiona os arqueólogos. Em um prisma de argila, agora abrigado no Museu Ashmolean de Oxford, há uma lista que parece propaganda real antiga, até você notar algo estranho. É a lista de reis sumérios e registra todos os governantes da Suméria desde o início da civilização. Alguns reinaram por algumas décadas. Outros, por dezenas de milhares de anos. Um rei governou por 28.800 anos. Outro por 36.000. Esses não eram deuses míticos. Eles foram listados ao lado de governantes que reconhecemos da arqueologia. Então, por que esses reinados seriam registrados com números tão específicos e impossivelmente longos? Historiadores tradicionais atribuem isso à escrita simbólica. Dizem que os números representam grandeza, não anos literais. Mas isso não explica por que a lista foi esculpida de forma tão formal e organizada. Não era poética, era burocrática. Há também a questão do dilúvio. A lista menciona claramente um cataclismo. O dilúvio varreu a terra. Depois que o dilúvio varreu, após o qual a duração dos reinados se torna mais realista. Essa divisão reflete histórias de outros textos antigos, a Bíblia, a Epopeia de Gilgamesh e até mesmo escrituras hindus. Alguns pesquisadores acreditam que a lista de reis é uma linha do tempo deixada por uma civilização que existiu antes da história registrada. Um mundo esquecido governado por seres, humanos ou não, que possuíam longevidade ou poder extraordinários. Seriam esses reinados histórias exageradas? Ou seriam resquícios de uma verdade mais antiga, que enterramos mais profundamente do que qualquer artefato?
Em 1974, perto da cidade de Aiud, na Romênia, trabalhadores que escavavam ao longo da margem de um rio desenterraram algo estranho. Entre ossos fossilizados de animais extintos, encontraram um objeto metálico em forma de cunha. Estava enterrado profundamente em sedimentos, datado por alguns como tendo pelo menos 10 mil anos. Mas aqui está a parte estranha. O objeto era feito de alumínio, um elemento que só foi produzido industrialmente no século XIX. O formato parecia um componente de uma máquina, até mesmo semelhante às peças usadas em trens de pouso de aeronaves. Especialistas debateram se era uma farsa, um objeto moderno extraviado ou algo muito mais antigo, mas testes confirmaram que a liga de alumínio não era moderna e seu nível de oxidação sugeria extrema idade. Seria parte de uma máquina de uma civilização perdida ou algo completamente diferente. Ele agora repousa discretamente em um museu, frequentemente ignorado. Mas para aqueles que o viram de perto, o artefato de Aiud parece menos um erro. E mais uma mensagem. É isso aí. Escreva nos comentários qual foi a coisa mais estranha que você já comeu na vida. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.